Bom, gente, fiquei um tempinho sem gravar nada, descansando um pouco de tudo. Às vezes a pandemia cobra um pouco do nosso bem-estar mental, né? Mas está tudo ok. Hoje eu quero falar de algo bacana, de algo para cima, positivo. Encontraram fosfina em Vênus. Para quem não acompanhou a notícia, fazer um resumo rápido do que isso significa. Primeiro, essa observação foi um estudo publicado na Nature, que astrônomos fizeram uma análise espectroscópica da luz de Vênus, análise do espectro da luz, né? Basicamente, aquele arco-íris, quando a gente divide, faz a luz passar por um prisma, ela se divide em um arco-íris de vermelho a violeta, e ultravioleta, infravermelho, etc. E você nota certas faixas de absorção, faixas pretas no meio do espectro, de acordo com os componentes químicos que tenha nessa fonte luminosa. Então você tem uma determinada frequência de absorção que é típica do hélio, por exemplo, do oxigênio e por aí vai. E por essa análise espectroscópica encontraram fosfina em Vênus, que é um composto de fósforo e hidrogênio, que aqui na Terra, a fosfina ela é produzida por micro-organismos anaeróbicos, ou seja, que vivem em ambientes sem oxigênio. A fosfina também é produzida por mecanismos energéticos, muito energéticos, como relâmpagos, erupção vulcânica, queda de meteoro. Agora, lá em Vênus, nós não temos muito vulcões, nós não temos muitas tempestades elétricas e a quantidade de fosfina encontrada foi muito alta para ser explicada só por esses mecanismos. Então, ao encontrar a fosfina, a primeira coisa que a gente vai pensar tem micro-organismos emitindo fosfina lá em Vênus. Ou seja, vida. A gente pode afirmar que tem vida com base nisso? Não. O que a gente pode dizer é que ou há alguma síntese química de fosfina que a gente não conhece que está acontecendo em Vênus, algum mecanismo químico desconhecido, ou há micro-organismos anaeróbicos em Vênus. Só que aí a gente tem umas complicações, porque, para quem não sabe, Vênus é um inferno, é um dos planetas mais inabitáveis do Sistema Solar. Na superfície de Vênus, a gente tem temperaturas de 480 graus Celsius, aproximadamente. A pressão atmosférica na superfície é em torno de 90 atmosferas, 90 vezes a pressão na Terra. E a atmosfera não tem oxigênio, a superfície não tem água, a atmosfera é quase só de gás carbônico e ácido sulfúrico. É um meio extremamente ácido e bastante inóspito. Em tese, a gente pode imaginar que muito acima da superfície, quilômetros acima da superfície, as temperaturas são mais amenas, não os 480 graus Celsius, porque com 480 graus Celsius nenhuma molécula, nenhum polímero de carbono, DNA ou coisa do gênero, consegue manter a sua estrutura. É uma temperatura muito alta. Então, a vida como a gente conhece é impossível nesse tipo de temperatura. Mas nas camadas mais altas da atmosfera teriam temperaturas mais suaves, só que aí a gente ainda tem dois grandes problemas para falar que tem vida lá, que é o ambiente ser extremamente ácido, que limita muito o tipo de reação química que pode acontecer, e a inexistência de água, assim, tem que ter algum líquido, algum para servir de solvente para as reações biológicas poderem acontecer. Então, pode parecer exótico a gente ficar considerando que um tipo de reação química desconhecida como explicação para a fosfina, mas imaginar vida em Vênus também é bastante exótico. De qualquer forma, este é o indício mais forte até hoje que a gente já teve de vida extraterrestre, desconsiderando o pessoal da ufologia, né? Não vou debater ufologia aqui. E isso é, obviamente, muito, muito legal.
O que a gente precisa agora para essa observação ir para frente primeiro, outros observatórios, foram 2 observatórios, eu vou deixar o link do estudo da Nature na descrição do vídeo, outros observatórios confirmarem a presença de fosfina na quantidade detectada e, posteriormente, fazerem um envio de uma sonda para Vênus para coletar amostras da atmosfera. A gente até hoje só teve uma sonda que chegou em Vênus de maneira bem sucedida, uma sonda soviética, acho que em 84, se eu não me engano. E o principal objetivo dessa sonda foi pousar no solo de Vênus e coletar, fazer análise da amostra de solo de Vênus, mas não da atmosfera. Então, a gente não tem dados sobre isso, a gente conhece muito pouco da atmosfera de Vênus ainda. E as condições de Vênus são tão inóspitas que a sonda que pousou lá, ela não teve condições de voltar para a Terra. Muito acima da tecnologia da época e talvez até de hoje fazer uma missão que vá e volte. Assim. Então, para a gente ter uma resposta definitiva da origem da fosfina lá, a gente precisaria de uma sonda ir para lá, fazer análises lá, ou preferencialmente coletar e trazer de volta. Algo para dezenas de anos, um projeto aí para SpaceX, NASA, Agência Europeia e etc. fazerem para 2030, coisa assim. Então a gente vai continuar, apesar de ser um indício muito bacana de vida, a gente não vai ter uma resposta definitiva tão cedo sobre o que é isso. Mas não custa a gente pensar quais seriam as consequências de uma confirmação de vida microbiana, quando a gente está falando de organismos que produzem fosfina, a gente está falando de algo similar a bactérias ou arqueias, algo extremamente simples na atmosfera de Vênus. Né? E o que isso implicaria para a gente? A primeira coisa óbvia, né? A vida não existe só na Terra. Mas aí tem uns questionamentos, primeiro, do que significa isso. Né? Não apenas a vida não existe só na Terra, caso exista vida em Vênus, como ela existe no planeta mais próximo da Terra. Então, parece que é um evento relativamente comum. Se a vida de Vênus, o que mais que existe, se existir vida em Vênus, se a vida de Vênus teve uma origem separada da Terra, você pode imaginar, em tese, a vida surgindo em um dos 2 planetas e, através de choques de meteoros, um planeta contaminar o outro com a vida. Só que isso envolve uma improbabilidade aí bem grande. Mas não dá para descartar uma panspermia de um planeta para outro. Em tese, é possível, apenas bastante improvável. Então, vida em Vênus provavelmente significa que a vida surgiu em Vênus e surgiu na Terra separadamente. Então, se a gente encontrar um micro-organismo lá em Vênus, ele vai ter uma biologia bastante diferente da nossa, provavelmente vai ter algum código genético sem ser baseado em DNA ou RNA, vai ser algum polímero diferente, a evolução química vai ter acontecido de maneira diferente lá. Sabe-se lá o que a gente vai encontrar. Né? E o fato da vida surgir em Vênus e na Terra seria um fato que mostra que a vida não foi um evento único, milagroso, e sim um evento relativamente comum diante das amostras que a gente tem, pelo menos. Então, aumenta a ideia de que a vida é um fenômeno natural, simples, cotidiano no universo, que acontece em planetas até extremamente inóspitos. A segunda pergunta que a gente faria é como diabos a vida surgiu num planeta tão inóspito assim quanto Vênus? Aí a gente tem 2 hipóteses, né, que é o surgimento da vida pode acontecer em ambientes como de Vênus, algo bastante assustador, bastante assustador no sentido de exótico, de estranho, a vida conseguir surgir em altas temperaturas, altas pressões, sem muito líquido, com ácido e tudo.
Ou a outra hipótese é que o passado de Vênus tinha um clima mais ameno, aí talvez até mesmo com água na superfície, e a vida surgiu nesse passado mais ameno, aí a atmosfera de Vênus foi se transformando, criou o efeito estufa responsável pelas condições de hoje. Alguma coisa emitiu muito gás carbônico lá, vulcões, por exemplo. Estou elocubrando aqui, elocubrando. A vida foi se adaptando às mudanças climáticas e conseguiu se adaptar a esse ambiente extremo, migrando para as camadas superiores da atmosfera. São essas duas hipóteses interessantes. Aí a gente tem esse impacto, caso se confirme a vida em Vênus, esse impacto sobre a questão da origem da vida, né? Que aparentemente a vida seria provavelmente um fenômeno comum no universo. Agora, a segunda dúvida que tem para a gente, quando a gente fala em vida extraterrestre, a gente logo pensa em civilizações extraterrestres. E aí a gente tem que falar no paradoxo de Fermi, que não é nem o paradoxo nem de Fermi, e na equação de Drake. Primeiro vamos falar da equação de Drake aqui. Eu até acho que eu vou tentar postar os links explicando essas coisas aí, mas a equação de Drake é uma proposta de um astrônomo, Drake, de fazer um cálculo matemático de quantas civilizações existem hoje na Via Láctea, na nossa galáxia. E basicamente é uma multiplicação de termos, né, de número de estrelas, número de planetas. Aí esses dois números estão na casa de centenas de bilhões. Então nós vamos ter centenas de bilhões de planetas na nossa galáxia. A gente, inclusive, já tem detectado vários exoplanetas fora do sistema solar, na casa de dezenas de milhares. Então, planeta é realmente algo muito comum, estrela é realmente algo muito comum. Aí depois a gente começa a multiplicar por frações, ou seja, o número vai reduzindo. Pelas frações de planetas que estão numa zona habitável, que não estão nem próximo de mais de uma estrela, nem longe de mais de uma estrela. A fração de planetas que estão em zona habitável que possuem líquido, água. A fração de planetas com água que gerou vida. A fração de planetas que gerou vida complexa, não apenas unicelular. A fração de planetas com vidas complexas inteligentes. A fração de planetas com vidas inteligentes e tecnológicas. A fração de civilizações que tenham interesse em explorar o espaço. Porque, afinal de contas, uma civilização que fica no planeta sozinha, a gente nunca vai entrar em contato. E, por último, a fração mais pessimista, né? O tempo médio de vida de uma civilização. Porque caso as civilizações tenham tendência de se autodestruir muito rápido, algo que talvez seja o caso da civilização humana, a gente corre esse risco atualmente, então o período de vida de uma civilização, de existência de uma civilização, seria tipicamente muito pequeno, e isso afetaria o número de civilizações que a gente teria na nossa galáxia. Essa equação de Drake ela é muito interessante, assim, e as melhores estimativas que a gente faz hoje daria um número entre 10 mil civilizações na galáxia ou menos de uma. Sim, as incertezas são muito grandes. As variáveis são muito grandes e a gente conhece muito pouco sobre elas. Ao encontrar vida em Vênus, a gente vai aumentar a nossa estimativa de número de planetas com vida, porque Vênus está na zona habitável e sem água, mas com vida. Então a gente modificaria algumas estimativas aí, aumentaria o número de planetas com vida ali. E daria resultados mais otimistas. Mas mesmo assim, a equação de Drake ela é muito insolúvel. Hoje a gente conhece muito pouco das variáveis para conseguir chegar num número bom, num número preciso. Entre 10 mil e menos que uma significaria que normalmente quando surge uma civilização ela se extingue antes de outra aparecer. Isso seria menos que uma, porque obviamente existe a humana na nossa galáxia. Ok? E
A grande pergunta que tem as estimativas mais otimistas falam em algo do tipo 10 mil civilizações na nossa galáxia. Onde eles estão? Que é o famoso paradoxo de Fermi. Onde eles estão? As evidências que a gente tem de civilizações extraterrestres são praticamente nulas. Mais uma vez, estou descartando a questão da ufologia, que para mim é pseudociência. E mesmo que a ufologia for significativa, for correta, o que a gente esperaria encontrar de civilizações extraterrestres, caso elas existam, seria num volume muito, muito maior. Você tem uma estimativa de que fizeram cálculo matemático de progressão matemática, que se uma civilização construísse algo simples como sondas que eles enviam para outros sistemas estelares, se deslocando em velocidade abaixo da luz, para explorar esses sistemas estelares e estudá-los, em pouco menos de 10 a 20 milhões de anos, essas sondas já estariam ocupando toda a galáxia, todos os sistemas estelares, em profusão. 10 a 20 milhões de anos pode parecer muito, mas a gente tem que lembrar que a nossa galáxia tem 10 bilhões de anos. Se a gente está falando que uma civilização consegue explorar a galáxia inteira em milhões de anos, é numa escala 1000 vezes mais rápida do que o tempo da nossa galáxia. Então, qualquer civilização que tenha surgido em qualquer momento da nossa galáxia deixaria esse tipo de sonda em toda a galáxia ao extremo. Assim, a gente trombaria com elas, tropeçaria com elas onde quer que a gente olhasse. E elas não estão aí. Aí você tem várias explicações possíveis. A primeira, a mais óbvia, é não tem civilizações. O que é uma explicação tanto quanto pessimista e que parece contraditória com a maioria do entendimento que a gente tem sobre vida, né? Que vida parece algo simples de surgir, confirmando a hipótese de Vênus seria mais uma evidência disso, mas nós temos compostos orgânicos em nuvens interestelares, nós temos compostos orgânicos em meteoros, em cometas. Carboidratos são algo que se forma espontaneamente na natureza, muito fácil. E o número de estrelas e planetas é tão grande que a vida seria algo muito comum. Então a gente esperaria, em tese, que houvessem muitas civilizações na galáxia. Só que tem outras hipóteses que a gente pode dizer. Algumas delas é que elas estão aqui e a gente não consegue enxergar, as sondas são as evidências seriam tão diferentes do que a gente esperaria, que a gente não entende e não vê o que são as evidências das outras civilizações. Ou então as civilizações elas tentam se ocultar da gente, elas tentam ativamente não aparecerem para a gente, e como elas seriam muito mais avançadas tecnologicamente, elas conseguiriam isso muito fácil. Ou eles são tão diferentes de nós que a gente não consegue nem vê-los. Ou civilizações duram tão pouco tempo que não existam civilizações atualmente, mas mesmo assim as antigas deveriam ter dezenas e dezenas de sondas aqui pela gente. Ou então o interesse pela exploração espacial é muito pequeno, é muito raro, só os humanos têm. Várias hipóteses possíveis. Estou divagando demais, eu sei, mas tem uma hipótese que eu considero especialmente interessante para explicar o paradoxo de Fermi, que é muito compatível, inclusive, com a ideia de que tem a vida em Vênus, que tem a vida em Marte, que tem a vida em Europa e outros fortes candidatos de planetas e luas a terem vida no sistema solar. A vida simples, a vida unicelular, a vida mais básica, micro-organismos, deve ser, pelo pouco que a gente conhece, algo muito comum, muito comum. Mas a história da vida na Terra, tudo bem que a gente só tem essa evidência, só na Terra por enquanto. E essa microevidência, essa evidência interessante em Vênus agora.
Mas a história da vida na Terra nos mostra que a gente ficou bilhões de anos com vida unicelular e procariota. Ou seja, com células simples sem núcleo. Foi uma adaptação muito exótica e que provavelmente aconteceu em apenas um momento da vida na Terra, que permitiu o surgimento dos eucariotos, das células com núcleo, e os eucariotos que são os ancestrais de todos os seres complexos. Praticamente, eu posso estar errado porque eu não sou biólogo, vou falar com uma certa incerteza, mas se eu não me engano, todo procariota é unicelular. Se não for, são multicelulares colônias extremamente simples, os procariotos. Os eucariotos, todo animal é eucarioto, todo vegetal é eucarioto, todo organismo complexo é eucarioto. Então, se essa adaptação de procarioto para eucarioto, ou adaptações similares que permitam o salto dos organismos simples, unicelulares ou colônias, para os organismos complexos, com órgãos, tecidos, funções específicas nos tecidos e órgãos, e sistemas nervosos de processamento de informação, etc., etc., pode ser muito raro. Então, pode ser que a gente tenha vida em praticamente todo o sistema estelar, em todo o planeta com alguma atmosfera, com coisa do gênero, mas a vida complexa ser algo extremamente raro. Isso é uma ideia um tanto quanto assustadora, porque eu sempre estou acostumado com a humildade copernicana, né? Que é a ideia de que a Terra é um lugar relativamente comum no universo. As várias revoluções científicas de pensamento sempre foram no sentido de nos colocar mais humildes. Então, a Terra não é o centro do universo, o Sol não é o centro do universo, o Sol não é uma estrela especial, nossa galáxia não é uma estrela especial, o homem é um animal entre tantos, é apenas um tipo de primata, e por aí vai. A ciência vai avançando e a gente vai cada vez mais percebendo que o ser humano não é um ser especialmente cósmico importante. Nós somos importantes porque nós somos nós. E nós temos que nos dar valor porque é o que somos. Mas para a história do universo, nós somos apenas um grupo de primatas sem pelos, com ideias interessantes, num planetinha qualquer de uma galáxia qualquer, num período extremamente ridículo de tempo, influenciando praticamente só o nosso próprio planeta, num universo de bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. Então, a ideia de que a vida inteligente é um fenômeno raro vai um pouco contra isso. É claro que ser um fenômeno raro não significa que seja único. Digamos que a possibilidade de evolução de vida complexa seja 1 em 1 trilhão. Existem trilhões de planetas no universo, existem bilhões de galáxias no universo. Então haverão vidas inteligentes e complexas em outros lugares. Só que se for em outras galáxias, a distância interestelar ela é complicada para a gente ter contato físico, se a velocidade da luz for um limite. Até onde a gente entende, a velocidade da luz é um limite intransponível para a viagem física. Esse é o nosso entendimento atual. Pode ser que não seja, mas as distâncias interestelares dificultam você ir da estrela A para B num período de tempo razoável, mas dá para fazer, como eu mesmo citei, em alguns milhões de anos explorar uma galáxia inteira. Agora, as distâncias intergalácticas, elas são numa escala muito maior. Então, uma civilização que esteja numa galáxia relativamente próxima, como, por exemplo, a galáxia de Andrômeda, já está, em vez de 10 mil anos-luz ou coisa do gênero, a gente já está falando de 2 milhões de anos-luz. Então, isso porque é uma galáxia bem próxima. Então, civilizações em outras galáxias é praticamente inatingível
até onde vai nosso entendimento. Então, caso a vida inteligente seja algo raro para acontecer vez ou outra em cada galáxia, a gente estaria praticamente sozinhos no universo como civilização. O que é uma ideia bem deprimente, como fã de sci-fi, mas ao mesmo tempo uma ideia para a gente tentar nos valorizar como civilização, como fenômeno único, e perceber como seria trágico que nós acabemos por nos autodestruir. Falando rapidinho de nos autodestruir, né, espero que a gente esteja aprendendo algumas lições, e eu duvido pelo que eu tenho notado com essa pandemia, e começar a levar a sério a nossa ameaça climática, porque se bobear daqui a um século ou dois, a gente não consiga mais sobreviver no nosso planeta, e aí talvez a gente tenha uma civilização de robôs ou coisa do gênero, talvez a gente não tenha vida inteligente na Terra mais. Basicamente é isso. Divaguei pra caramba sobre fosfina em Vênus. Leiam o paper da Nature, que eu vou botar ali. Vou botar também algo sobre a equação de Drake e paradoxo de Fermi, pra vocês darem uma olhada e ver que eu tô delirando. Não compartilhe, dê o dislike, denuncie o vídeo. E é isso aí.